A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar, irmãos, aqui estudando as parábolas de Jesus. Hoje nós estudaremos a terceira parábola. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Hoje nós vamos estudar a parábola das bodas do filho do rei. Essa parábola, queridos, ela é conhecida também como a parábola do banquete, do casamento. Embora pareça similar, com a parábola que a gente encontra em Lucas, no capítulo 14, não se trata da mesma parábola, porque se nós analisarmos as duas, fica claro que possui características diferentes, pertence a ocasiões diferentes no ministério de Jesus. Mas nós vamos nos focar hoje em Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Convido os irmãos para lermos juntos. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o campo e o outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Mas o rei encolorizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não são dignos. Ide, pois, pelas encruzilhadas, pelos caminhos, e quantos encontrardes, convidai para as bodas. E saíram aqueles servos pelos caminhos, e ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus quanto bons, e encheu-se de convidados a sala nupcial. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, viu ali um homem que não trajava veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem teres veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Ordenou então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, porque ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui estudando a sua palavra. Que teu Espírito Santo possa nos encaminhar, nos iluminar nossa mente para nos revelar a porção escrita da tua palavra que só quer que nós aprendamos hoje. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto aqui da parábola das bodas do filho do rei nada mais é do que uma discussão entre Jesus e as autoridades religiosas judaicas. Essa discussão, esse embate, ele começou no capítulo 21, após dois eventos ali muito importantíssimos, que foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e a purificação do templo. Nós vimos também acerca da parábola dos dois filhos, Então, sendo questionado pelos religiosos judeus, Jesus usou algumas parábolas para ver se eles abriam os olhos, abriam a mente, Foi a parábola que nós estudamos no áudio passado dos dois filhos, a parábola dos lavradores maus e a parábola das bodas. Então, basicamente, o ensino principal de Jesus nesse embate, nessa discussão, é que o reino foi rejeitado pelos herdeiros e, portanto, o reino agora foi oferecido a outros. Essa rejeição ela pode ser facilmente percebida logo no começo da parábola, no versículo 1 até o 6 que nós lemos. Agora nós podemos notar que o rei desta parábola insistiu com o seu convite por duas vezes.
Inclusive, na primeira vez, alguns dos convidados, além de rejeitarem o convite, ainda mataram os servos do rei que estavam encarregados de convidá-los. Nós percebemos que o versículo 7 e 8 mostram o juízo do rei sobre os convidados iniciais. Eles foram destruídos. Então o rei também afirma que aqueles que rejeitaram seu convite não eram dignos. Aqui também, irmãos, nós podemos notar a gravidade dessa rejeição, porque, bem como a inconsequência dos convidados, eles estavam rejeitando um convite para o casamento do filho do rei. No versículo 9, o rei então ordena que os seus servos convidem todas as pessoas que encontrarem no caminho. E já no versículo 10 nós lemos e podemos notar que as pessoas convidadas por último, elas foram à festa, tanto pessoas boas quanto as más. Mas quando nós chegamos no versículo 11, nós podemos notar um homem que não estava com as vestes nupciais, e esse homem acabou sendo expulso da festa. Agora, o que nós podemos aprender, com essa parábola que Jesus contou para aqueles homens naquela época? O significado direto da parábola das bodas do filho do rei nos ensina muitas lições. Nitidamente aqui nós podemos ver que essa parábola ela trata inicialmente sobre a questão da rejeição do povo de Israel ao Evangelho. Jesus deixa muito claro que os judeus foram convidados, mas eles recusaram. Eles fizeram pouco caso da autoridade do rei, ignoraram o convite, menosprezaram o filho do rei. E ainda por cima, irmãos, espancaram e mataram os servos que o rei havia mandado para estar ali generosamente com ele, convidando eles para estarem com ele e assim irem estar no reino dos céus. O convite, queridos, foi estendido a todas as pessoas. A parábola é bem clara, tanto boas quanto más, sem distinção. A ordem dada na parábola, ide, pois, as saídas dos caminhos, no original aqui ela tem uma ideia de transcender os limites da cidade, ou seja, vá ao campo aberto, busque aonde estiver. Porque essa, queridos, é a missão da igreja. Os servos de Deus hoje devem anunciar o evangelho a todas as pessoas, sem distinção. Está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 9. Então, o fato de receber o convite e até comparecer às bodas não significa que tal pessoa esteja inclusa no reino de Deus. Os convidados que realmente entram no reino e participam das bodas possuem vestes adequadas. As vestes referidas nessa passagem foram fornecidas pelo próprio anfitrião, ou seja, no caso aqui, o rei. Então, irmãos, não era raro em situações assim o anfitrião, sendo rico e poderoso, fornecer a roupa apropriada para que todos estivessem vestidos adequadamente. Então, o fato de que muitas pessoas diferentes foram convidadas às bodas reforça esse entendimento que nós estamos tendo. Se até o versículo 10 a parábola possui um significado mais amplo, ou seja, estava ali falando para convidar um grupo de pessoas, quando nós nos atentamos agora a partir do versículo 11, a gente percebe que esse chamado se torna extremamente pessoal. Não é mais um grupo de convidados que está sendo tratado, nem mesmo uma divisão dentro deles, de pessoas más ou boas. Não, a partir do versículo 11, nós percebemos a individualidade de cada convidado sendo destacada aqui pelo rei. Nós podemos notar que foram à festa homens bons e maus. Porém, acerca do convidado que não estava vestido adequadamente, nada é dito sobre um grupo que ele se encaixava. O texto bíblico apenas diz que ele não estava vestido adequadamente. Algumas pessoas defendem que aquele homem não havia sido convidado, por isso ele não estava vestido com roupas de núpcia. Mas se nós olharmos aqui bem detalhadamente, no versículo 9 está escrito: convidai a todos. E lá no 14 diz que muitos serão chamados, mas poucos
escolhidos. Então aqui dá para a gente entender que aquele homem também havia sido convidado. O ponto anterior reforça a condição de que a entrada no reino de Deus, nas bodas do Filho do Rei, não depende de méritos próprios. Bom e maus são iguais perante o convite do Evangelho. A pregação do Evangelho não tem que ser feito, amados, para pessoas que a gente gosta, que a gente conhece, pessoas que nós preferimos que sejam salvas. Não, o convite do Evangelho de Cristo Jesus é estendido para todas as pessoas. Isso aí, irmãos, é muito importante porque nos mostra e significa que a conduta, nenhuma conduta ou obra humana, por mais que seja boa, que seja feita com boa vontade, credencia ninguém a entrar no reino de Deus. Porque o privilégio de entrar no reino dos céus é alcançado pelas vestes apropriadas e elas são fornecidas pelo anfitrião, ou seja, pelo rei. Porque nós nunca poderíamos adquirir vestes limpas pelas nossas próprias forças, por causa do pecado que habita em nós. Então, somente quem está vestido com a justiça de Cristo Jesus pode estar apresentável diante do Pai. Então, amados, nós não podemos confeccionar a nossa própria roupa, por mais bonita que ela pareça. Nós não podemos. Aquele homem que foi citado aqui no versículo 11 é um exemplo claro daqueles que tentam buscar a justificação por meio de obras. O primeiro homem na face da terra, Adão, ele tentou fazer isso perante o Senhor. Quando ele se deu conta que era um pecador porque desobedeceu e comeu o fruto que a sua esposa deu a ele, do conhecimento do bem e do mal, e ele viu que eles estavam nus e sentiram vergonha, ele confeccionou para ele mesmo roupas feitas com folhas. Mas o Senhor, o nosso Deus, ele viu que aquela roupa não era apropriada, porque foi confeccionada pelo próprio homem. Aquilo ali simbolizava as obras humanas. Então o que Deus fez? Ele precisou sacrificar um animal para poder fazer roupas apropriadas para Adão e para Eva. Então assim são com as pessoas. Muitos aceitam o convite, comparecem às bodas, passam despercebidos no meio dos convidados, porém, quando se deparam com o rei, eles não conseguem resistir, porque o rei os chama de hipócritas. Elas não possuem argumento nem para justificar as suas loucuras. Porém, queridos, aqueles que reconhecem que não são dignos e sabem que só merecem a condenação eterna, porque por causa do pecado que habita no ser humano, a única coisa que um ser humano pecador merece é a condenação eterna. Mas perante Deus, eles alcançam misericórdia quando eles reconhecem que não são dignos. Nós que reconhecemos que não somos dignos de nós mesmos fazermos alguma coisa, poderemos assentar à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó no reino dos céus. Está registrado em Mateus capítulo 8, versículo 11. Então, há quem ouviu o convite, de acordo com a parábola aqui dita por Jesus, e recusou a ir. Mas há quem ouviu o convite e recusou a ir e ainda fez o mal para quem o convidou. Há também quem ouviu o convite, aceitou, foi às bodas, porém estava vestido de forma inadequada. Parecem situações e implicações diferentes, mas se nós olharmos o versículo 14, nós podemos entender que não existe diferença nenhuma entre essas pessoas. Todas elas são indignas. Por quê? Porque elas pertencem apenas aos muitos chamados que estão escritos lá no versículo 14, mas não foram escolhidas. Então, para elas só restam a dor, o desespero por ter sido excluídas do reino de Deus. Mesmo, queridos, que muitos falem em nome de Jesus, mesmo que muitos expulsem demônios, curem doentes e se infiltrem nas igrejas, isso não significa que eles estão com vestes justificadas.
Nós precisamos estar com vestes justificadas. E o único que pode nos justificar é Jesus Cristo de Nazaré. No dia das bodas do Cordeiro, o Senhor dirá que nunca os conheceu, aqueles que estão fazendo do Evangelho algo bom para eles mesmos, se aproveitando da inocência de muitas pessoas. Só estarão vestidos realmente com veste de linho fino, aqueles poucos escolhidos que está registrado em Apocalipse 19:8. Esses realmente escutarão o chamado: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Jesus está chamando, meu irmão. Ele está te chamando, Ele está me chamando. Vinde a mim, você que está cansado e oprimido. E nós temos que responder, temos que atender ao chamado do nosso Pai, do nosso Rei, do nosso leão da tribo de Judá. Quando nós fazemos isso, quando nós ouvimos o chamado de Deus, o chamado de Jesus, nós somos recebidos com graça, porque foi essa graça que o Pai trouxe até nós, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. João capítulo 6, versículo 44. Então todos aqueles que ouvem o Evangelho de Cristo e recebem o Senhor, e passam a viver de acordo com a vontade de Deus, jamais serão lançados fora. Amém? Que Deus abençoe os amados irmãos e até o próximo áudio em nome de Jesus.